Pensar demais parece algo bom. Parece que nós somos inteligentes, que nós somos cuidadosos, que nós somos estratégicos. Mas você sabe o que é a verdade? A verdade é que muitas vezes a gente utiliza essa estratégia de pensar demais como uma alta performance de procrastinação. É o nível extremo de ser procrastinador, é a pessoa que pensa demais para executar qualquer tarefa no seu dia a dia. Meu nome é Giovanni e nesse canal você vai aprender tudo sobre produtividade, biohacking e desenvolvimento pessoal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal porque eu tô postando um vídeo todo santo dia, porque a gente tá no desafio de 99 dias postando no YouTube todo santo dia. E hoje é o dia 50 e eu nem lembro direito, mas eu acho que é 54, se eu não me engano. É só você vir aqui na descrição desse vídeo que lá vai estar escrito qual é. E por que eu tô te falando que a gente tá em um desafio, que a gente já tá no dia 54? Porque em muitos momentos da minha vida eu já quis ser um produtor de conteúdo, eu já quis criar conteúdo, mas eu sempre procrastinava isso. Desde 2020 mais ou menos. Por vários motivos. Porque eu não achava que eu era bom, não tinha coragem de enfrentar o meu medo de aparecer. E aí, eu percebi que as pessoas, elas vão falar de qualquer jeito. Minha esposa, ela é infoprodutora, ela cria conteúdo. E sabe o que eu percebo? Que as pessoas, elas sempre falam merda. Cara, é incrível, é incrível. Esses dias mesmo ela fez um post e assim, ela não falou nada demais e as pessoas caíram matando em cima dela. Meio que começou a viralizar, sabe? Aí eu percebo que quando viraliza as pessoas querem dar sua própria opinião ali e tal, e xingou e tudo mais. Então eu tinha medo disso acontecer. E não porque eu importo com o que as pessoas vão falar, mas é porque todo ser humano tem esse medo. A maioria das pessoas que não cria conteúdo passa por esse processo, passa por esse medo de, nossa, e se eu começar a criar conteúdo e der errado? E se as pessoas não gostarem de mim? Se as pessoas me cancelar, o que eu faço? E a verdade é que nada, você não pode fazer nada. É simplesmente uma causa, um efeito de algo que você fez. Então não tem como você contornar essa situação. O que você pode fazer é algo mais assim, mais palpável, mais realista e não ficar indo aos extremos demais. Então isso é o que você faz para não ficar cancelado. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso vídeo, eu preciso te falar que a maioria das pessoas, elas entram em um modo planejador, em um modo de planejo, eu procuro a melhor saída, eu procuro o melhor caminho, eu procuro a melhor oportunidade. Em muitos dos casos, as oportunidades elas vão passando, mas elas vão passando de forma acelerada. Sabe aquela expressão, cavalo arriado não passa duas vezes? Exatamente. Para de ficar procurando o melhor momento, para de ficar procurando a melhor estratégia, porque eu errei nisso, eu demorei demais a começar no digital. Se eu tivesse começado há 3 anos atrás, que foi quando eu ensaiava, eu queria muito que as coisas dessem certo, mas não sentava aqui e não produzia todos os dias, sabe o que acontecia? Sempre levando, sempre achando que eu tinha que pensar exatamente o como fazer. Até eu entender que você só descobre, e nesse livro aqui, ó, ele não tá aqui agora, mas tem um livro que fala exatamente sobre isso, é O Segredo dos Experts. Esse livro, ele fala que você só descobre qual é a sua voz, ou seja, o que você realmente quer ensinar para as outras pessoas, na prática, fazendo o que precisa ser feito. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue começar no digital e já explodir de uma vez. Isso não existe. A pessoa, na maioria das vezes, ela já tem uma certa experiência, ou em criar conteúdo, ou em fazer uma palestra presencial, ou em algo que no trabalho dela faz com que ela se desenvolva para chegar onde ela chegou hoje. Então ninguém começa do nada, ninguém tem resultados do nada. Então se você pensa em um dia começar no YouTube, a única coisa que eu posso falar é comece. Comece o mais rápido possível, porque quanto mais tempo você demorar, mais tempo vai demorar para as coisas maturarem. Então hoje a gente está no vídeo 54, você sabe qual foi o vídeo que eu descobri exatamente o que eu queria falar? Foi mais ou menos no vídeo 50. Todo esse tempo produzindo foi para mim entender quem era o Giovanni, o que eu queria falar, o que a audiência quer falar. E eu percebi que do dia 50 para cá eu comecei a mostrar o gene produtivo, que se você não viu, volta aqui um vídeo, 2 vídeos anteriores a esse, e a gente está falando de uma agente GPT que eu criei com base em produtividade e biohacking dos últimos 5 anos da minha vida. Foi lá que a minha vida mudou, foi lá que eu saí de um cara que era totalmente quebrado, que não tinha, trabalhava praticamente todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo fazia alguns extras aí para tentar ganhar um salário de R$ 2.000 por mês. E era muito difícil, para mim ganhar isso eu tinha que ralar muito. E hoje a gente fecha contratos na minha agência de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. Então a minha vida mudou completamente com base nisso que eu te mostrei, nisso que está dentro do gene produtivo, que é assim, cara, eu quero trazer isso para vocês entenderem o jogo, porque todo mundo fala assim, você tem que estudar marketing digital, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso. Só que você vai ver, o cara não tem um ciclo do sono correto, o cara não se alimenta direito, o cara não faz um exercício físico, ele olha no espelho e ele se vê como um fracassado. Isso está diretamente ligado com ser produtivo. Isso está diretamente ligado com as pessoas que procrastinam.
A maioria das pessoas que estão à minha volta, que procrastinam, elas têm problemas reais com isso que eu tô te falando aqui. Ou elas não dormem direito, ou elas mexem no celular o tempo todo e desregulam o ciclo circadiano, ou elas se alimentam muito mal, não faz exercício físico, bebe muito refrigerante, é viciada em bebida alcoólica, em cigarro, ou em sexo, em pornografia. Tem alguma coisa errada. Eu não tô te falando que para ter sucesso você não precisa disso, você tem que cancelar tudo isso. Não, você pode sim, né, comer um fast food, você pode sim tomar uma cerveja, só que se você estiver passando da conta, né, passando ali do nível aceitável, não adianta. As coisas não vão dar certo, não vão prosperar na sua vida. E por que eu tô te falando esse tipo de coisa? Porque eu demorei a entender o jogo. Eu achava que era só ir lá e ter resultado. Não é assim que o jogo funciona. A pessoa hoje que tem resultado, cara, ela não te fala isso. Muitas vezes ela quer vender pra você uma vida que ela não leva. Então você precisa entender que se a gente não preocupa com essas coisas, a gente não vai preocupar com a nossa autoestima, com a nossa identidade, com quem nós somos de verdade e o que nós merecemos na nossa vida. Então, se você procrastina, se você sempre deixa pra depois algo que você precisa fazer agora, cara, provavelmente é porque você acha que você não merece ter aquela vida. E isso está conectado com comportamentos, com hábitos, com olhar pra dentro de você e falar assim, cara, eu tô vendo que eu tô sendo sabotador, eu tô me auto-sabotando, planejando demais, eu tô me auto-sabotando, rabiscando demais, eu tô me auto-sabotando, procurando o momento certo pra começar aquilo. Se você não faz isso, não olha pra dentro de si mesmo, não tem autoconhecimento de falar, opa, esse é isso mesmo? Esse é o caminho? Eu acho que eu tô me sabotando. Como que você vai conseguir mudar a sua realidade? Se você não consegue nem ter autodidatismo de olhar pra si mesmo e saber onde você tá errando. Porque não tem como. Até certo ponto você pode até evoluir, só que de um ponto aonde ninguém chegou naquele resultado, de acordo com as suas experiências, ou seja, você não tem ninguém à sua volta que está te ajudando, você vai ter que buscar isso sozinho. E você só vai conseguir buscar isso sozinho e ter resultado a partir do momento que você tiver autodidatismo e autoconhecimento de olhar para si mesmo e falar, cara, eu tô errando nisso. Então eu preciso mudar isso aqui. E muitas vezes esse postergar tudo o que está fazendo ou o que vai fazer para não ir para ação, para não executar, está diretamente ligado com um senso de controle. Você quer ter garantia do que você vai fazer, que vai dar resultado. Você quer ter segurança que tudo que você colocar a mão vai acontecer. E aí o que acontece? O mundo real não funciona dessa forma. O mundo real, muitas vezes, você vai ter que plantar a semente e ver se ela vai germinar. Quando a gente está dentro da agronomia, para quem não sabe, eu também fiz faculdade de agronomia, lá a gente tem um negócio chamado teste de germinação. Esse teste de germinação, ele influencia diretamente em quantas sementes você precisa colocar no solo para que no final do plantio tenha exatamente a quantidade correta de plantas que conseguiram produzir, ou seja, de plantas produtivas, de espigas produtivas de milho, por exemplo. Então olha que doideira. Quando você pega um bag de sementes, você faz um teste de germinação. Esse teste é pegar 100 sementes e colocar 100 sementes aleatórias para germinar. Se dessas 100 sementes apenas 80 germinar, a taxa de germinação daquela semente é 80%. Como que você vai descobrir a taxa de germinação se você não plantar? Como que você vai descobrir os caminhos, o lugar que você tem que seguir se você não sai do pensamento e vai para execução? Não é para ação, é para executar mesmo o seu projeto. Então muitas vezes você vai começar como se você tivesse ali, ó, naquela visão de, tipo assim, ó, sabe quando você tá em um viajando de carro, tem uma neblina, aí você consegue ver 30 metros à sua frente, só que conforme o carro vai andando, você vai vendo 30 para frente? O jogo funciona desse jeito, meu amigo. É assim. Eu demorei a entender tudo isso. Eu demorei a entender que, primeiro, a gente vai vendo, vai dando passos de acordo com o que a gente está vendo. E não com o seu destino final que você imagina. Então, o tempo passa, as portas fecham, o medo cresce e as oportunidades, elas vão passando, morrendo e pelo caminho elas vão ficando. Então é assim que o jogo funciona. Então se você é do tipo de pessoa que pensa, demora mais tempo para tomar a decisão do que para executar de verdade aquilo que você queria, você precisa entender esse padrão e começar a olhar para dentro de si e falar, meu Deus, eu tenho isso, como que eu faço para mudar? E aí começar a buscar ajuda. E o melhor lugar para fazer isso, Gêmeo Produtivo, vai lá, descreve a sua rotina, que ele vai te mostrar com base em ciência, prática, como que você pode mudar essa realidade. Então ele vai fazer isso para você, ele vai te falar, olha, analisei isso, isso e isso e isso. Para mudar, você vai fazer isso daqui. E a única forma de sair desse loop infinito, de ficar sempre repetindo e não tendo coragem de colocar aquilo que você quer ter resultado em prática, é simplesmente agindo, independente da situação, independente do sentir pronto. Tenha coragem. Libera em você a coragem de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Você só precisa disso, você só precisa de ter coragem, de executar o plano, de parar de ficar
né, brincando de sucesso na sua cabeça e executar. O que é brincar de sucesso? É ficar pensando, eu queria tanto que as coisas dessem certo. Nossa, quando eu pôr isso aqui em prática, quando isso aqui der certo, eu vou ter sucesso. Isso é brincar de sucesso. Então, se você chegou até aqui, se você sente que precisa evoluir e ir para o próximo nível, eu deixei aqui na descrição um link para você da nossa mentoria O Próximo Nível e eu quero que você se inscreva no canal para acompanhar nossos conteúdos, que aqui você vai ver muita coisa sobre produtividade, desenvolvimento pessoal e te levar para o próximo nível. Já clique em gostei e eu te espero no nosso próximo vídeo.